Exatamente. E, Mas aí, então, eu fiquei traçando os meus caminhos na área para poder chegar onde eu queria, né? Aham. E deu certo, Que né? legal. Cheguei aqui em Nova York. Como é que foi qual foi a sua entrada na TV, nessa... Na época que eu estava ainda na faculdade, tentando ainda, talvez, ir para rádio, os meus professores falavam, o seu caminho é TV. A lente da TV tem ela te atrai, assim. Então, não adianta querer ficar escondido atrás do microfone num estúdio de rádio, porque você não vai conseguir atingir o máximo do potencial que você tem. Legal. E a gente na faculdade, a gente ainda está descobrindo, né? Qual é o melhor Com caminho para a certeza. gente. Então, os professores são muito importantes, né? Você deve lembrar dos De seus uma mentoria, professores. sim. É engraçado que na faculdade de jornalismo, eu acompanhei muito a faculdade de jornalismo, porque eu tenho uma tia, que é como se fosse uma irmã mais E velha. você tentou, que você falou. Que fez. Também. E eu tentei. E nessa época que ela fez jornalismo, eu frequentei muito a Universidade de Londrina com ela. Então eu ia lá e assistia, às vezes, ela fazendo aula de rádio, dentro do estúdio da rádio. legal. Aula de TV. Então eu achava muito louco a possibilidade de poder estudar todas essas áreas ali dentro da faculdade, né? Sim. Então, acho que eu teria sido bom feliz, eu acho, jornalista. se eu tivesse feito. Bom, não sei, mas assim, pelo menos estudar aquilo tudo seria legal. Porque, de certa forma, eu acabei chegando aqui nessa área. Você né? está se comunicando, Sim, né? de certa forma, sim. Sem dúvida. Teve um momento que muitas pessoas estavam defendendo aquela teoria de que não era necessário diploma, né? Teve uma campanha forte no Brasil. Teve um momento que o diploma caiu, chegou a cair, mas depois voltaram atrás, né, na decisão, porque muitos profissionais gabaritados de anos de profissão não eram formados e nem por isso deixavam de ser menos ou mais jornalistas. É um assunto polêmico. Eu precisei fazer e gostei muito, aprendi muito na faculdade. A gente aprende a teoria, mas é claro que a gente também aprende muito na prática, né? Então eu também não condeno os profissionais que são muito competentes e que nunca passaram por uma universidade, né? Mas eu gostei. Aqui, vai lá. Quiser. Eu vou daqui a pouquinho. E aí eu comecei, então, eu fui convidado, os professores me davam dicas de quando estavam tendo estágios, e aí o meu primeiro estágio foi na afiliada do SBT, mas aí logo eu fiquei 1 ano e pouco na afiliada do SBT de Fortaleza, e aí já surgiu um convite para ir para a TV Globo, e eu fiquei aí bastante tempo. Nossa, cara, mas que rápido na questão de já ir pegar... Entre afiliadas, né? Uma afiliada do SBT, quando você está no mercado, né? E sempre quando aparece um repórter novo, né? As outras afiliadas também ficam observando, né? Isso é comum. Não foi tão rápido não, viu, João? É comum mesmo. As pessoas que trabalham na área, nas redações, principalmente os diretores, que precisam sempre ficar pegando, né, novos talentos, enfim, eles ficam de olho. Cobrir férias de Sim, foi assim que eu fui. Foi exatamente esse o papel. O primeiro, que legal, cara. Minha primeira porta de entrada. Digo assim, rápido não quer dizer que foi fácil. Eu imagino que você deva ser um cara que queria muito isso, né? Pra conseguir entrar, porque não é fácil, né, cara? Mas aí, olha que interessante. Depois que eu já estava na Globo, já estava há muitos anos lá em Fortaleza, surgiu a oportunidade de fazer a cobertura do Pan-Americano do Rio. Porque o Pan-Americano do Rio foi um ensaio para as Olimpíadas do Rio. Vocês lembram, gente? Sim, eu lembro. Você lembra, Camila? Sim. Foi pouco antes das Olimpíadas do Rio, teve o Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos. O Rio sediou também. E serviu de teste. E as emissoras do Rio tinham que ter repórteres em todas as áreas de modalidade de esportes. E o Pan tinha muitas modalidades, muitas competições acontecendo ao mesmo tempo. Então, os repórteres da Globo do Rio não davam conta, nem do Rio nem de São Paulo. Cara, então, eles começaram a chamar repórteres da área de esporte das afiliadas do resto do Brasil. E eu trabalhava na editoria de esporte na Globo. Que então, legal, eu apresentava cara. o Globo Esporte aos sábados. Eu fazia durante a segunda a sexta era o Fábio Pisato, que era o apresentador titular. Eu não era o apresentador titular, mas eu apresentava também. Então, de uma certa forma, eu estava na editoria de esportes. Então, todo sábado, na Globo de Fortaleza, o Globo Esporte, que é na hora do almoço, no sábado era eu que apresentava, né? Então, quando surgiu essa ideia de chamar repórteres de outras emissoras, da Globo de outras cidades, né? Eu acabei indo para o Rio por causa disso. Desculpa. E logo depois eu já fiquei no Rio, não voltei para Fortaleza. Você tinha algum direcionamento pessoal de ir para a área do esporte quando você estava no jornalismo ou não? Foi uma coisa que foi acontecendo? Não, assim? Em Fortaleza, assim como nas outras afiliadas, João, você não tem muito... Como escolher, né? Não, e você acaba fazendo de tudo um pouco. É diferente, por exemplo, da Globo do Rio de Janeiro, que tem
muito... A redação é muito grande e tem realmente os repórteres que só trabalham com esporte. Entendi. Só trabalham cobrindo política, economia, artes, espetáculos. No Ceará, por exemplo, todo mundo tem que aprender a fazer economia, esporte, cobrir política. Quando tem alguma... Por exemplo, um grande evento que eu cobri, que foi a minha primeira entrada no Jornal da Globo, quando eu lembro muito da Ana Paula Padrão, que depois foi para a Record, e depois fui para a Record também, mas ela estava fazendo, que foi o assalto ao Banco Central. Lembra do Banco Central de Fortaleza? Eu lembro. Que virou filme. Sim, virou filme. Dirigido pelo Daniel Filho, que foi um assalto assim, tipo La Casa de Papel. Os caras conseguiram fazer uma túnel por debaixo da terra. Todo estruturado. Quebraram o chão ali do cofre do Banco Central do Brasil, levaram milhões, foi incrível. E todo dia tinha transmissão de manhã, de tarde, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional e no Jornal da Globo. E você que estava fazendo... Então, aí o repórter titular da Globo em Fortaleza, que era o correspondente, entre aspas, o repórter que sempre trabalhava nas matérias nacionais, estava ficando sem voz já. Porque ele tinha que acordar de manhã para o Bom Dia Brasil, ficava no Jornal Hoje, plantão durante a tarde, porque quando começavam a encontrar os presos, né, os criminosos iam sendo presos, então era toda hora ao vivo na TV. Vamos a Fortaleza e tal. Teve uma hora que depois de uma semana, ele ficou rouco. E aí ele fez Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, plantão à tarde, e ainda tinha depois do Jornal Nacional, o Jornal da Globo. Sabe o Jornal da Globo, que é mais tarde, claro, quase meia-noite? Ele já não aguentava mais. O cara não dormia também, E eu estava ao lado dele o dia inteiro também. Só que eu fazia para o jornal local, que é o CETV, primeira edição, CETV, segunda edição. Entendi. E eu ia fazendo a dobradinha com ele. A gente ficava trocando informação, almoçava junto, jantava junto. E aí teve uma hora que ele olhou para mim, Jaime, você tá preparado? Eu falei, por quê? Porque eu não vou conseguir entrar de novo. Eles estão querendo mais uma entrada ao vivo. E vai ser você que vai fazer. Porque olha como é que eu tô. Eu preciso ir para casa. Não dá mais para mim. Caraca, e aí eles perguntaram para ele, César Menezes, que hoje está em São Paulo, super repórter também, até hoje lá no Brasil. E ele foi muito importante para mim também, porque perguntaram lá da rede, pelo rádio, pelo ponto. César, mas você confia nesse repórter? Você acha que ele tem condição de entrar ao vivo em rede nacional? Ele já entrou? Aí ele olhou para mim, você já entrou? Eu falei, não. Já entrou. Tranquilo, ele tem sim condição. E foi assim. Não foi você que mentiu no currículo, foi ele que mentiu por você. Mentiu pra mim, mas, isso, mais ou menos confiava isso. no seu taco, hein, cara. Mas aí foi essa minha primeira entrada ao vivo. E como é que foi? E foi emocionante, assim, ouvir a voz da Ana Paula Padrão, sabe? Vamos direto a Fortaleza com as últimas informações sobre o paradeiro dos criminosos, do assalto ao Banco Central. De lá fala ao vivo o repórter Jaime Ribeiro com as últimas informações. Jaime, e aí quando eu vi a minha voz ainda com um delayzinho, né, com atraso, foi bem, assim, impactante, sabe?